meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Eu estou aqui para falar para você sobre cura interior. O que é a cura interior? Por que nós precisamos nos curar? Como nós podemos buscar a cura interior? O meu nome é Aline Farias, eu sou casada, estou fazendo 10 anos de casamento essa semana. Meu esposo é Rodrigo, nós somos consagrados de vida da comunidade católica Casa Sobre a Rocha. O meu esposo é o fundador da comunidade. Temos 3 filhos, a Débora com 8 anos, a Helena com 5 e o João Paulo com 1 ano e meio. E eu quero começar falando para você, lendo um trecho do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1503, para que nós possamos entender um pouco mais por que a necessidade da cura. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam todos os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Estive doente e me visitastes. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos de despertar a atenção de toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Então, meus irmãos, Jesus é o médico dos médicos e ele, quando ele esteve aqui na terra, ele curava. Ele veio para nos curar, tanto no corpo como na alma. Mas você pode se perguntar, Aline, do que eu preciso me curar? Por que nós precisamos nos curar? Meus irmãos, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, livres de todo pecado e livres de toda doença. O homem, estava em equilíbrio perfeito consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Porém, todos nós sabemos aquela história que aconteceu com Eva, seduzida pelo mal, ela e seu esposo, o primeiro homem e a primeira mulher, desobedeceram a Deus. Com isso, fizeram entrar o pecado no mundo. E é o pecado que trouxe a doença e a morte. O pecado, essa ferida que entrou na humanidade, deixou uma consequência. A partir do primeiro pecado, a partir do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, todos nós pecamos. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, deixaram essa herança de pecado. E o pecado fez então entrar no mundo a desordem, a bagunça, a briga. Então, essa ferida de pecado que causa as doenças, tanto as doenças físicas como as doenças emocionais. Jesus morreu na cruz para nos salvar desse pecado e nos curar das doenças. E é por isso que ele vem em nosso auxílio. Ele vem em auxílio das pessoas que sofrem, das pessoas que estão com dificuldades. Por quê? Porque essas dificuldades, esse sofrimento, essa doença que existe no mundo é fruto do pecado. Então, todas as situações que acontecem na nossa vida, desde quando nós estamos no ventre materno, por causa do pecado, elas vão causando consequências negativas em nós. Todas as situações pelas quais nós vamos passando, meus irmãos, vão deixando marcas na nossa mente, nas nossas emoções. Isso vai gerando aquilo que nós chamamos de feridas interiores.
São situações difíceis, situações negativas pelas quais nós passamos e que ficaram marcadas no nosso consciente e muitas vezes no inconsciente e no subconsciente. Quando essas situações estão no nosso consciente, são coisas que nós lembramos. Por exemplo, se você levou uma surra do seu pai, ou várias surras, ou da sua mãe, ficou no seu coração, ficou nas suas emoções aquela marca negativa. E pode ser que existam hoje doenças emocionais na sua história. Por exemplo, o medo, a angústia, a insegurança. Essas feridas emocionais podem ser fruto dessas surras que você levou. Então, isso está no seu consciente, você lembra desses fatos. Agora, pode ser que quando a sua mãe estava grávida de você, a sua mãe teve uma queda. E por isso hoje você tem medo de altura, você tem medo de subir na escada, você tem medo de subir e ir num apartamento. Essa marca está no seu inconsciente ou no subconsciente. Você não lembra que isso aconteceu, mas isso te deixou uma marca emocional negativa. Então, Jesus, ele vem ao nosso encontro para mudar essas marcas negativas que foram ficando na nossa história. Jesus, ele não pode apagar a sua história, ele não pode apagar a minha história, mas ele nos dá a chance de olhar aquilo que aconteceu com outros olhos. E como é que ele faz isso? Como é que acontece a cura interior? Então nós vimos que as feridas são consequências do pecado, as feridas da alma são consequências de situações difíceis pelas quais nós passamos. E a cura interior vem nos curar dessas marcas negativas. Como acontece essa cura interior? A partir de um carisma, de um dom de curar. Jesus, quando esteve aqui no mundo, caminhou por essa terra, ele curava. E ele deixou para os apóstolos, através do Espírito Santo, o carisma da cura, assim como outros carismas, outros dons. E eu vou ler para vocês, eu vou pegar uma palavra de São Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, que fala sobre os carismas. São Paulo, ele vai citar aqui uma lista de carismas, de dons que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos colocar a serviço dos irmãos e também de nós mesmos. São Paulo diz assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, meu irmão e minha irmã, a partir do carisma, a partir do dom do Espírito Santo chamado dom da cura, nós recebemos essa graça de podermos, através da oração, sermos curados dessas emoções negativas que estão no nosso interior e que atrapalham a nossa vida. Você quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, quando a minha menina do meio, a Helena, era bebê ainda, a Débora tinha em torno dos seus 4 anos,
eu tinha muita insegurança. Eu ficava com os meus filhos, eu tenho essa graça de poder cuidar deles, ficar em casa, cuidar deles, não precisar colocar na creche. E o Rodrigo saía para trabalhar. Eu ficava em casa e eu me sentia muito insegura. Eu me sentia muito insegura com as crianças sozinha em casa. E eu rezava e pedia para Deus, eu não sabia de onde vinha aquela insegurança. E um dia uma pessoa rezando por mim, Deus mostrou para essa pessoa, a partir do carisma da cura, mostrou para essa pessoa que existia em mim uma grande insegurança pela ausência do meu pai. Os meus pais são separados, se separaram, eu ainda era bem jovem, meu pai foi embora, tivemos muito tempo distantes do meu pai. E isso, meus irmãos, gerou em mim uma grande ferida de insegurança. E uma das consequências era aquela insegurança que eu tinha com as minhas filhas. A partir daquele momento que aquela pessoa rezou por mim, passou aquela insegurança. E eu fui então curada naquela dor que eu sentia da ausência do meu pai. Então, o Espírito Santo pode nos curar como? Através de uma outra pessoa que reza por nós. Mas ele pode nos curar também através da nossa oração. Eu, na minha oração, você na sua oração. Se você tem o hábito de rezar, é muito importante. Reze na sua oração pessoal, reze todos os dias, se encontre com Deus todos os dias. E durante a sua oração, você pode meditar a palavra de Deus e pedir ali ao Senhor que cure o seu coração. Que cure daquilo que você mais precisa, das suas doenças interiores. Então, nós vamos pedir ao Senhor que venha curar o nosso coração de todas essas feridas, de todos esses traumas, essas angústias. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos um minuto. Nós vamos pedir agora a Jesus que venha dar essa graça da cura interior. Vamos nos colocando assim na presença do Senhor. Eu estou aqui diante de Jesus Eucarístico pela internet. Se você puder, se você tiver como colocar nesse momento aí no YouTube a presença Eucarística do Senhor, você faz uma busca colocando adoração eucarística ao vivo, você vai encontrar o Santíssimo Sacramento exposto para que você possa também se colocar na frente do Senhor e rezar agora comigo. Nós vamos pedir a Jesus que cure toda e qualquer enfermidade emocional que possa estar atrapalhando as nossas vidas nesse momento. Eu quero te pedir, Jesus, agora, que tu venha curar esse teu filho, essa tua filha amada, que está aí, precisando, Senhor, do teu auxílio. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que tu volte agora, pelo poder do Espírito Santo, lá naquela situação que mais marcou, que mais machucou essa pessoa agora. Tu sabes, Jesus, do que ele mais precisa, do que ela mais precisa ser curada neste momento. Por isso eu te peço agora, Jesus, que através desse carisma da cura interior, tu possa, Senhor, realizar essa obra, dando uma vida mais plena, uma vida mais saudável para esses irmãos e essas irmãs que estão rezando conosco agora. Eu te peço, Jesus, envia teu Espírito Santo para nos curar nesse momento. Vai voltando, Jesus, lá no subconsciente, no inconsciente, naquelas nossas emoções feridas que tem muito nos prejudicado, Senhor, nesse momento que estamos vivendo. Vá deixando agora, meu irmão e minha irmã, Jesus agir profundamente. Vá deixando Jesus te mostrar nesse momento o que Ele deseja curar.
Qual é a ferida, qual é o trauma, qual é a dor que mais precisa ser curada, que mais tem te atrapalhado nesse momento. Vá tocando, Senhor Jesus, os corações feridos. Você que tem uma ferida de separação também na sua família. Você se sentiu tocado, tocada. Talvez nunca tenha percebido o quanto a separação dos teus pais te prejudicou. Deixa Jesus curar nesse momento toda a ausência do pai, a ausência da mãe. Você que foi adotado, que sempre se sentiu culpado por não ser bem recebido pelos teus pais, você se sentia um peso, você se sentia atrapalhando. O Senhor Jesus está te curando nesse momento. Você que tem muitos traumas na sua maternidade, passou por situações muito difíceis, não se sentia uma boa mãe, um bom pai. Aquele momento talvez você machucou o seu filho sem querer. Jesus está voltando contigo lá naquele momento. E você se vê agora como Jesus te vê. E você consegue perceber que a culpa não foi tua. Jesus tira essa culpa, meu irmão, que estava no teu coração. Esse peso, é como se tivesse um peso. O Senhor está tirando agora. Obrigada, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer nesse momento, Jesus, por toda essa cura das emoções que o Senhor está realizando. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Jesus esteja contigo.